O cemitério de luxo em São Paulo era um monumento ao silêncio e à riqueza, especialmente naquele dia cinzento e chuvoso. A água caía fina e persistente, lavando o mármore dos imponentes mausoléus e aprofundando o verde escuro dos gramados perfeitamente aparados. O ar cheirava a terra molhada e a uma tristeza fria, formal, quase corporativa. Entre as lápides que ostentavam nomes de dinastias industriais, o mausoléu da família Alencar se destacava por sua modernidade asséptica. Era novo, recém-construído, um cubo de pedra polida que refletia o céu nublado com uma indiferença gélida. A opulência do lugar era uma afronta à dor crua que pairava ali, uma tentativa inútil de conter o luto com paredes de granito, transformando a perda em mais um ativo imobiliário a ser administrado. Cada gota de chuva que escorria pela pedra parecia uma lágrima que o próprio céu chorava pela tragédia que aquele lugar representava. Leonardo Alencar estava parado diante da estrutura, como fazia todos os dias nos últimos 6 meses. Aos 48 anos, ele era a personificação do sucesso, o CEO de uma construtora que erguia impérios de concreto por toda a América Latina. Seu terno italiano, cortado sob medida, não exibia um único vinco, mas seu rosto era a imagem da ruína. Olheiras profundas marcavam uma palidez doentia, e seu olhar, normalmente afiado e calculista nas salas de reunião, estava perdido, fixo na inscrição fria. Gabriel Alencar. Seus movimentos eram lentos, mecânicos, parte de um ritual diário de autopunição. Ele era um homem que podia mover montanhas com uma única ordem, mas se sentia completamente impotente diante daquela placa de mármore. A fortuna que acumulara se tornara um fardo, um lembrete constante de que tinha tudo, exceto a única coisa que realmente importava, a vida de seu filho. A sua dor era um santuário privado, e qualquer som que não fosse o da chuva era uma profanação. Por isso, quando um gemido fraco, um murmúrio de dor vindo de trás do mausoléu quebrou o silêncio, uma onda de irritação o percorreu. Incomodado pela interrupção, ele se virou, pronto para repreender quem quer que ousasse perturbar seu luto. Foi quando o viu, encolhida no chão, tentando se proteger da chuva sob a beirada da estrutura de mármore, estava uma figura pequena e imunda. Um menino magro a ponto de seus ossos se destacarem sob as roupas rasgadas e grandes demais. O rosto, coberto de fuligem, tinha um corte cicatrizado na testa, e seus olhos, arregalados, fixaram-se nos de Leonardo. Eram olhos que carregavam um terror antigo, mas também uma faísca desesperada de reconhecimento. O mundo de Leonardo parou. O tempo pareceu congelar, e o único som audível era o da chuva e o de seu próprio coração batendo descontroladamente no peito. Ele pensou que estava delirando, que a dor finalmente havia quebrado sua sanidade. Aquela figura não podia ser real. Era uma miragem cruel, uma peça pregada por sua mente exausta de sofrer. Mas então, a criança com a voz tão rouca e fraca que mal era um sopro, sussurrou uma única palavra, uma palavra que atravessou 6 meses de luto e despedaçou a realidade de Leonardo como um vidro. Pai! O choque o paralisou, uma mistura de negação e uma esperança tão avassaladora que era quase insuportável. Vendo a confusão no rosto do homem, o menino usou a última força que lhe restava para dizer o apelido secreto que apenas os dois conheciam. Leão! Sou eu, seu Leãozinho. A barreira de Leonardo se desfez em um instante. A viagem de volta do cemitério foi um borrão de silêncio e choque. Leonardo dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a mão pequena e gelada de Gabriel, como se temesse que o menino pudesse desaparecer novamente, uma miragem se desfazendo com a luz da manhã. O cheiro de terra molhada, fuligem e abandono que emanava do corpo frágil de seu filho preenchia o interior luxuoso do carro, um contraste brutal
com o aroma de couro e madeira polida. Gabriel, enrolado no paletó caro de Leonardo, tremia, não apenas de frio, mas de um esgotamento tão profundo que parecia ter envelhecido sua alma. O homem olhava para a estrada, mas tudo o que via era o rosto do filho refletido no para-brisa, um fantasma que havia retornado não para assombrar, mas para lhe dar a chance de consertar um universo que ele mesmo havia quebrado sem saber. A mansão dos Alencar, antes um refúgio de luto silencioso, tornou-se o palco de uma realidade desconcertante. Ao entrarem, o eco de seus passos no hall de mármore pareceu amplificar o abismo entre o mundo que Gabriel havia deixado e aquele ao qual retornava. O menino olhava para os tetos altos, os quadros caros e os móveis impecáveis com os olhos de um estranho. Aquele lugar não era mais seu lar, era um museu de uma vida que lhe fora roubada. Leonardo sentiu um nó na garganta ao perceber que a opulência que construiu para dar segurança ao filho agora era uma fonte de intimidação e estranhamento. Cada objeto de luxo era um lembrete silencioso dos 6 meses de inferno que Gabriel enfrentara sozinho, enquanto seu pai se afogava em uma dor equivocada, cercado por um conforto que se revelava vazio e inútil. O primeiro ato de Leonardo como pai ressuscitado foi levar Gabriel para o banheiro. A água quente que enchia a banheira parecia um milagre para o menino, que se encolheu ao sentir o calor na pele. Com uma delicadeza que não sabia possuir, Leonardo começou a lavar o filho. E a cada camada de sujeira que se dissolvia, uma nova ferida era revelada. Não apenas o corte cicatrizado na testa, mas um mapa de arranhões, hematomas antigos e a magreza extrema que fazia suas costelas saltarem. Eram as marcas físicas de uma batalha pela sobrevivência que Leonardo mal conseguia imaginar. As lágrimas do pai se misturavam à água do banho, um batismo de dor e renascimento. Ele não estava apenas limpando o corpo do filho, estava tentando desesperadamente lavar sua própria culpa avassaladora. Mais tarde, com Gabriel adormecido em sua antiga cama, envolto em lençóis de algodão egípcio, a mente de Leonardo começou a trabalhar de forma febril. A culpa era um veneno que se espalhava por suas veias. Como pôde ser tão cego? O corpo no caixão, desfigurado pelo acidente, foi identificado por ele em um estado de choque e negação. Ele tinha visto o que sua dor queria que ele visse. A pergunta que agora o assombrava, martelando em seu crânio, era devastadora. Quem era o menino que ele enterrou? Que família chorava por um filho desaparecido sem saber que seu corpo repousava sob uma lápide com o nome errado? A dimensão de seu erro era colossal. Uma falha que transcendia sua perda pessoal e se tornava uma injustiça profunda contra um desconhecido. As horas seguintes foram um turbilhão de telefonemas, advogados, médicos, a polícia. A história parecia uma ficção barata, e Leonardo podia sentir o ceticismo do outro lado da linha, mesmo entre os profissionais mais discretos. A burocracia para provar que seu filho estava vivo e que outro menino havia sido enterrado em seu lugar era um labirinto frio e impessoal. Um exame de DNA foi agendado, uma formalidade necessária que parecia um insulto à conexão visceral que sentia. Enquanto o mundo exterior começava a se mover com sua lógica processual, Leonardo só conseguia pensar na crueldade de tudo aquilo. Ter que submeter seu filho traumatizado a mais agulhas e procedimentos para convencer a sociedade de uma verdade que seu coração já havia reconhecido no instante em que ouviu a palavra pai. Inevitavelmente, a notícia vazou. Primeiro como um sussurro nos círculos de elite, depois como uma avalanche nos portais de notícias. A história do bilionário que encontrou o filho morto, vivendo como um mendigo no próprio túmulo, era sensacional demais para ser ignorada.
Leonardo viu seu nome e o rosto de Gabriel estampados em manchetes que destilavam uma mistura de compaixão e acusação. Ele era retratado como uma figura trágica, mas também como um pai negligente. O julgamento público era implacável, uma tempestade que ameaçava o frágil santuário que tentava reconstruir para seu filho. É em momentos assim que a gente percebe o quanto uma história precisa ser contada com verdade e respeito. Se você acredita no poder de relatos como este, sua inscrição neste espaço nos ajuda a continuar trazendo-os à luz. Enquanto a tempestade midiática rugia do lado de fora, dentro de casa, o verdadeiro desafio se desenrolava. Gabriel era assombrado por pesadelos que o faziam acordar gritando, revivendo o som de metal se contorcendo e o silêncio aterrorizante que se seguiu ao acidente. Durante o dia, ele se movia pela casa como um fantasma, sobressaltando-se com o barulho da campainha ou o zumbido de um eletrodoméstico. Ele escondia pedaços de pão nos bolsos, um hábito adquirido nos meses em que cada migalha era uma vitória contra a fome. Leonardo observava esses pequenos atos de sobrevivência com o coração partido. Seu filho estava fisicamente seguro, mas sua mente ainda estava presa nas ruas, lutando uma guerra que já havia terminado. Aos poucos, em conversas fragmentadas, Gabriel começou a preencher as lacunas daqueles 6 meses. Ele falou da confusão após o acidente, de acordar em um lugar desconhecido, sem saber seu próprio nome, apenas com a imagem de um rosto masculino gravada em sua memória. Descreveu o frio que entrava pelos buracos de suas roupas, a fome que roía seu estômago e o medo constante dos perigos da noite. Mas também falou de pequenos gestos de bondade, de um outro menino de rua que dividiu com ele um pedaço de pão velho, de uma senhora que lhe deu uma moeda sem fazer perguntas. Eram lampejos de humanidade em um cenário de abandono, e foram esses lampejos que o mantiveram vivo, alimentando a esperança de um dia reencontrar o homem de suas memórias. O resultado do exame de DNA chegou, uma folha de papel que continha o poder de reescrever a história. A compatibilidade de 99,9% era uma formalidade, mas vê-la impressa trouxe uma onda de emoções contraditórias. O alívio de ter a prova irrefutável de que Gabriel era seu filho foi imediatamente ofuscado pela confirmação sombria de que o menino no túmulo era de fato outra pessoa. A polícia abriu oficialmente um inquérito para identificar o corpo, agora conhecido como Carlos, um nome genérico dado pelos legistas. Aquela confirmação era um fim, mas também um começo. E é por começos assim, nascidos da dor, que sinto a obrigação de compartilhar essas jornadas. Inscrever-se é o que permite que vozes como a de Carlos não se percam para sempre. A busca pela identidade de Carlos se tornou a nova obsessão de Leonardo. Não era mais apenas sobre corrigir um erro burocrático. Era sobre devolver a dignidade a uma vida que fora tratada como um mero detalhe em sua tragédia pessoal. Ele mobilizou seus recursos, contratando investigadores particulares para vasculhar registros de crianças desaparecidas, abrigos e hospitais. Mas Carlos parecia não existir em nenhum sistema. Era um dos invisíveis, uma criança que nasceu e morreu sem deixar rastros, cuja única marca no mundo foi ter sido confundida com o filho de um homem rico. A cada beco sem saída, a responsabilidade de Leonardo pesava mais, transformando-se de um fardo de culpa em uma missão de justiça. O processo de cura de Gabriel era lento e delicado, construído sobre pequenos momentos de confiança. Uma noite, enquanto Leonardo o colocava na cama, o menino segurou sua mão com força. "Pai", ele sussurrou, "às vezes na rua eu sonhava com você. Eu não sabia quem você era, mas sabia que estava me procurando." Aquelas palavras foram a primeira rachadura real na armadura de culpa de Leonardo. Pela primeira vez,
Ele não se sentiu apenas como o homem que falhou, mas como a âncora que, mesmo à distância, manteve seu filho à deriva. O vínculo entre eles estava sendo refeito, não com as memórias da vida que perderam, mas com a honestidade crua da dor que ambos haviam suportado. A jornada para desvendar o mistério de Carlos e a luta para curar as feridas de Gabriel se entrelaçaram, dando a Leonardo um novo propósito. Ele percebeu que não poderia apagar os últimos 6 meses nem para si mesmo, nem para seu filho. A dor e o trauma eram parte de sua história agora, mas ele podia transformar aquele sofrimento em algo significativo. A responsabilidade por Carlos não era um castigo, mas uma oportunidade. A oportunidade de honrar uma vida esquecida e de ensinar a Gabriel que a verdadeira força não estava em esquecer o passado, mas em usá-lo para construir um futuro com mais compaixão e sentido. A decisão foi tomada. Eles não apenas encontrariam a história de Carlos, eles a honrariam. Após semanas de uma investigação silenciosa e determinada, o dia do novo funeral chegou. Desta vez, não havia o circo midiático, nem a opulência fria do mausoléu dos Alencar. A cerimônia para Carlos foi realizada em uma parte mais simples e serena do cemitério, sob a sombra de uma velha magnólia. Eram poucos os presentes. Leonardo, Gabriel, o advogado da família e a assistente social que tentara, em vão, encontrar algum parente do menino. O caixão era pequeno, de madeira clara e digna. O ar não cheirava a riqueza, mas a terra, flores e um respeito genuíno. Leonardo segurava o ombro de Gabriel, sentindo a solidez do filho ao seu lado, e percebeu que aquele era o primeiro ato de cura verdadeira, um reconhecimento de que sua dor estava irrevogavelmente ligada à de um estranho que o destino colocara em seu caminho. Quando o coveiro fez um sinal discreto, indicando que o momento final se aproximava, Gabriel se soltou suavemente do pai. Com passos firmes, que não continham mais o tremor do menino assustado que fora encontrado meses antes, ele se aproximou do pequeno caixão. Em suas mãos, segurava um objeto que Leonardo reconheceu imediatamente. Um pequeno leão de madeira, o brinquedo favorito de sua infância, o mesmo que inspirara o apelido secreto entre eles. Com uma solenidade que transcendia seus 11 anos, Gabriel depositou o leão sobre a tampa polida. Foi um gesto de entrega, um sacrifício de uma memória preciosa para honrar uma vida que não tivera nenhuma. Leonardo observou com a garganta apertada, seu filho oferecendo um pedaço de sua própria história para que a de Carlos não terminasse no completo vazio. Leonardo deu um passo à frente, pronto para dizer algo, para tentar colocar em palavras a imensidão daquele momento. Mas Gabriel se virou para ele primeiro. Seus olhos, agora límpidos e diretos, encontraram os do pai com uma maturidade forjada no sofrimento. Sua voz soou clara, sem hesitação, cortando o silêncio respeitoso da cerimônia. Ele não teve ninguém, pai, disse Gabriel. E cada palavra parecia carregar o peso dos 6 meses de abandono. Por 6 meses, ele teve a gente, mesmo sem a gente saber. Agora nós somos a família dele também. A frase tão simples e tão profunda não foi uma acusação, mas uma declaração de pertencimento. Uma adoção póstuma que redefinia os laços de família para além do sangue e do nome. Naquele instante, a muralha de culpa que Leonardo carregava em suas costas desmoronou. Não foi um alívio violento, mas uma dissolução suave, como se as palavras de seu filho tivessem finalmente lhe dado a permissão para se perdoar. Ele entendeu que não poderia reescrever o passado, não poderia devolver a Carlos os anos que lhe foram negados, nem apagar as cicatrizes da alma de Gabriel. Mas ele podia transformar aquela tragédia em um legado. A responsabilidade por aquele menino desconhecido deixou de ser um fardo e se tornou uma bússola. Ele se ajoelhou na frente de Gabriel e o abraçou, não mais com o desespero do reencontro,
mas com o orgulho profundo de um pai que via em seu filho a força e a compaixão que ele mesmo aspirava a ter. O vínculo entre eles, antes baseado nas memórias de uma vida interrompida, foi consolidado naquele momento, forjado sobre a responsabilidade compartilhada por uma vida esquecida. Ao se levantarem, pai e filho olharam juntos para a lápide simples que agora marcava o lugar de descanso de Carlos. Não era mais o túmulo de um erro, mas o memorial de uma promessa. A promessa de que nenhuma criança seria invisível para eles novamente. A justiça por Carlos não viria de tribunais ou manchetes, mas do propósito que sua morte acidentalmente lhes dera. Ao dar a Carlos uma família na morte, Leonardo e Gabriel encontraram o verdadeiro caminho para reconstruir a sua própria, uma família agora alicerçada não apenas no amor que os unia, mas na compaixão que os projetava para o mundo. A volta do cemitério naquela tarde foi diferente de todas as outras. O silêncio no carro de Leonardo não era mais pesado pela dor da perda, mas preenchido por uma clareza serena e um propósito recém-descoberto. Ele olhava para Gabriel ao seu lado, não mais como um menino frágil que resgatara da chuva, mas como a bússola moral que o havia guiado para fora de seu próprio labirinto de culpa. As palavras do filho, agora nós somos a família dele também, ecoavam em sua mente, não como um fardo, mas como um manifesto. Naquele momento, Leonardo Alencar, o construtor de impérios de concreto, decidiu que ergueria seu legado mais importante. Não seria uma torre de vidro e aço, mas um refúgio de esperança, um lugar que levaria o nome do menino que, na morte, ensinou a todos eles o verdadeiro significado de família e responsabilidade. A decisão não foi anunciada com alarde, mas selada em um olhar de cumplicidade trocado com o filho. Nos meses que se seguiram, a energia que Leonardo antes dedicava a fechar negócios multimilionários foi canalizada para um único projeto, a Fundação Carlos. Ele não delegou a tarefa, mergulhou nela de corpo e alma, vendeu propriedades, liquidou investimentos e usou sua formidável habilidade de negociação para adquirir prédios antigos e abandonados em áreas centrais da cidade, transformando-os em abrigos acolhedores e seguros. O cheiro de cimento fresco e tinta nova se misturava ao som de risadas infantis, substituindo o silêncio opressor de sua mansão. Seus ternos italianos foram trocados por roupas mais simples, muitas vezes manchadas pela poeira das obras ou pela tinta de alguma atividade com as crianças. Ele não era mais apenas o financiador. Era uma presença constante, o homem que se sentava no chão para ouvir histórias, que ajudava na lição de casa e que conhecia cada criança pelo nome, garantindo que ninguém mais fosse invisível. A história da família Alencar, que começara como um escândalo sensacionalista, transformou-se em uma poderosa narrativa de redenção que inspirou a cidade. A Fundação Carlos tornou-se um símbolo de que era possível transformar a tragédia em ação. Doações começaram a chegar de fontes inesperadas e voluntários se apresentavam em número crescente. Mas a mudança mais profunda aconteceu em Gabriel. Ele se tornou o coração da fundação, um irmão mais velho para dezenas de crianças que, como ele, conheceram o medo e o abandono das ruas. Ele não contava sua história com autopiedade, mas com uma empatia que criava pontes. Ele era a prova viva de que uma segunda chance era possível, e sua presença nos abrigos era um farol de esperança, mostrando que as cicatrizes do passado não precisavam definir o futuro, mas poderiam se tornar fontes de força e compreensão para ajudar os outros. Anos mais tarde, a rotina de Leonardo e Gabriel no cemitério havia mudado. Eles não iam mais para lamentar uma perda, mas para celebrar uma vida. Primeiro, paravam diante do túmulo simples e bem cuidado de Carlos, onde sempre deixavam uma flor branca, um símbolo de paz e gratidão. Depois, caminhavam até o imponente mausoléu da família Alencar,
parando diante da lápide que ainda levava o nome de Gabriel, mantida ali como um memorial. Era um lembrete constante de onde vieram e da jornada que percorreram. Pai e filho, lado a lado, não viam mais um monumento ao luto, mas um testemunho da resiliência do espírito humano. Histórias como a de Carlos e Gabriel nos lembram que a redenção nasce da compaixão, e é por isso que cada inscrição neste espaço é tão importante. Ela nos dá a força para garantir que nenhuma narrativa de superação e esperança se perca no silêncio.